precisa. Precisamos de um tecladista, precisamos de guitarrista, precisamos de baixista, precisamos de alguém que saiba cantar. Porque aqui a gente só sabe adorar, meu filho. Né? Tu chega para um irmão desse aqui no louvor e pergunta assim: qual o teu quê? Ele não sabe nem sabe nem começar a conversa. A gente não sabe, né? Tá achando que eu estou brincando? Pergunta para eles aí, o que é solfejo? Fala um solfejo em si. Quem estuda música, se você pedir, faça um solfejo em si, a pessoa na voz ela faz. Faz um melisma, ela faz. Eu não faço ideia. Entende? O pessoal pergunta assim: pastor, você começou a aprender a tocar quando? Eu digo: rapaz, desde criança que eu mexo. Aprender ainda não consegui ainda aprender. Pergunta o nome das notas, eu não sei. Eu sei algumas. Como é que sabe, pastor? É assim, ó. Já expliquei isso, tem gente que acha que eu estou brincando. Eu botei o dedo assim. Você está apressado para ir embora? Tem uns olhando no relógio. Eu botei o dedo assim. E fui. Agora você pergunta o nome. Quando eu preciso, tem um negocinho que diz aqui. Aí eu clico. Essa aqui é... beleza. Passa 5 minutos e pergunta a mim. Não lembro mais. Eu sei fazer, mas o nome eu não sei. Porque eu não sou instrumentista. Eu sou uma pessoa que gosta de música. Precisamos de um instrumentista aqui. Mas boa parte dos que vieram era todo assim. Olha, pastor, nós precisamos. Quando o cara chega dizendo que tem que mudar, eu falo assim: rapaz, não dá não. Teve um que falou assim: tinha que mudar o som todo porque tá mal equalizado e não sei o quê. Eu falei: beleza, 35 mil conto, eu já fiz o orçamento. Tu tem? Que eu não tenho. E faz o quê, pastor? Vai com esse aí mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu comecei, não tinha esse. Quando melhorou, foi uma caixinha amplificada, que meses depois deu uma peste de saraça. Sabe o que é isso? Quando a gente abriu, meu filho, era um tanto de formiga, troçaiada, traça, tinha tudo lá dentro. O bicho desmanchando todinho. Primeiro microfone foi emprestado. Então hoje a gente dá graças a Deus, né? Oh, maravilha, tem 2 caixas, tem retorno, tem teclado, oh, maravilha, já tem aí negócio, tem um outro ali. A gente só glorifica, a gente não reclama. Mas quando chegar o maestro e disser assim: pastor, vou dar aula gratuita para os irmãos que quiserem aprender a cantar. Eu falei: opa, eu quero uma vaguinha. Quer aprender a cantar? Quero. Dou maior valor, quero aprender também. Tá? O irmão me ensina, certo? Mas eu não sei. Ela não sabe. A outra não sabe. Mas quando não tinha ninguém, foram elas que estavam aqui dizendo: eu quero ajudar, pastor. Não tinha ninguém para ouvir. Não tinha ninguém para ouvir. Teve muitos cultos que era 2, 3 sentados. Entendeu? Então fica comigo. Mas canta ruim, pastor. Mas está aqui. Um dia melhora. Um dia melhora. Amém? Eita, irmão, me empolguei aqui. Vamos embora, vamos embora. Eu vou pular, Alisson. Tá? Vamos para a última. Cumprimento da promessa. Eu ia falar sobre as promessas, mas depois, quando você receber o estudo, você olha as promessas. É só falando que as promessas são desde o Antigo Testamento, prometendo o batismo do Espírito Santo. Vamos aqui para o cumprimento dela, certo? Diz o seguinte, em Atos capítulo 11, é o último texto que nós vamos ler, verso 13 ao 18, diz assim: e contou-nos, aqui é Pedro falando de uma situação onde ele foi chamado na casa de um centurião chamado Cornélio. E Cornélio era um homem de oração, era um homem dedicado a Deus, era um homem que estava querendo agradar a Deus.
e Deus viu a sinceridade daquele homem. Depois você vai ler o texto diz que o anjo disse: as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão em testemunho diante de Deus, porque era um homem que tanto era temente a Deus, como o coração era dado a ajudar aos necessitados. E Deus enviou um anjo até ele. Ele não era de Israel, ele era a serviço do Império Romano, mas ele era um homem temente a Deus, né? E aqui Pedro está dizendo que foi na casa dele. Por quê? Porque Pedro foi lá, pregou. Na hora que Pedro está pregando, o Espírito Santo vai, desce, batiza os caboclos lá estrangeiros, tudinho com o Espírito Santo. E quando chegou de volta em Jerusalém, os religiosos antigos que ainda estavam no meio foram reclamar: que é isso, Pedro? Você está lá se juntando com os caras incircuncisos, o povo que é gentio, que não é nem de Israel. Aí Pedro disse isso aqui, olha. Contou, falando sobre o centurião, que viu um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, Pedro dizendo, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, quer dizer, aos estrangeiros, os que não são de Israel, deu Deus o arrependimento para a vida. Isso aqui é uma prova de que nós que não nascemos em Israel, que não somos judeus, mas somos alcançados, porque o Senhor desde lá já deixou claro: não é só para vocês não, é para eles também. Aonde chegar o evangelho, aonde chegar a palavra, onde se formarem discípulos, o Espírito Santo estará sendo derramado. É o cumprimento da promessa. Amém? Amém? Amém. Eu ia falar um pouquinho a respeito, de novo, sobre o batismo nas águas do Espírito Santo, porque nessa área aqui, quando Pedro orou, né? Aliás, ele pregou, nem orou, ele estava pregando, o Espírito Santo desceu. Pedro falou assim: e aí, vamos negar a água a eles, já que receberam o Espírito Santo? Não. E Pedro deu ordem: batiza todo mundo. E batizaram todo mundo, porque aceitaram o Senhor. Amém, irmãos? Bom, infelizmente não deu tempo de falar com vocês tudo o que eu queria, mas o estudo vai estar lá. Se você precisar tirar alguma dúvida, fique à vontade, fala comigo, que assim que possível eu vou responder em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.